Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Levítico, capítulos 8, 9 e 10. Você já percebeu que o povo está no deserto, já construiu o tabernáculo, que na verdade era uma tenda, né? À medida que o povo andava, o tabernáculo era desmontado e remontado depois. Mas Levítico, ele estabelece normas sacerdotais de culto, mas também é uma forma de fazer o povo obedecer, fazer o povo se apresentar de forma mais santa diante de Deus. Não se adora a Deus de qualquer maneira, e Deus está fazendo o que com isso? Está aproximando o povo dele. Então a gente precisa compreender isso. Capítulo 8 vai falar da ordenação de Arão e seus filhos, lembrando que Arão era levita. E os levitas eram os sacerdotes, né? E Arão era irmão de Moisés. Bom, aí ele diz assim: o Senhor diz a Moisés: traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, um novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros, 6 de pães sem fermento, e reúne toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés faz como o Senhor falou. E foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente, mandou-os banhar-se com água, quer dizer, em purificação, né? Pôs a túnica em Arão, colocou o cinto, o manto e sobre ele o colete sacerdotal. Depois prendeu o manto sacerdotal com o cinturão, colocou também o peitoral, nele pôs o urim e o tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão com lâmina de ouro. Essa lâmina de ouro significa majestade, mas a majestade de Deus, né? E lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada. A coroa sagrada é a coroa de Jesus Cristo, mas a gente também, se a gente se reportar no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a gente vai ver que lá teve uma coroa também, só que ela foi uma coroa de espinhos, né? Depois Moisés, que era profeta, prestem atenção nisso, profeta que ordenava o sacerdote amando de Deus. Pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, tudo que nele havia e os consagrou. E aí aspergiu o óleo 7 vezes sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus pertences. 7 com sinal de ação completa, né, de perfeição. Depois derramou o óleo de unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente e vestiu com suas túnicas, cinto, colocou-os conforme Deus havia falado. E aí, depois ele trouxe o novilho, né, para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou, o profeta sacrificou o novilho como oferta pelo pecado, para purificar também Arão e seus filhos, que também cometiam pecado, assim como toda a nação. Derramou o restante, aí sacrificou o novilho, pôs um pouco de sangue no dedo e derramou em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante de sangue na base do altar, assim como consagrou para fazer propiciação por ele. Meu irmão, irmã, aqui derramar sobre o altar, a gente aponta para Cristo na cruz. Cristo derramou sobre aquele altar, o altar da cruz, seu sangue, né? E fez isso, meu irmão e minha irmã, e mandou trazer outro carneiro também para a oferta de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram a mão sobre o carneiro. Moisés sacrificou o carneiro, pôs um sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, sobre cada um pôs um pouco de sangue na ponta da orelha, da mesma forma que fez com Arão, né? E aí purificou. E aí, meu irmão, no capítulo 9 a gente vai ver que os sacerdotes, né, Arão e seus filhos, começam o seu ministério, depois de ter sido ungido e consagrado por Moisés, amando o Senhor Deus. Moisés convocou Arão e seus filhos e a autoridade de Israel e disse a Arão: traga um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito.
sempre sem defeito, porque o nosso coração tem que ofertar o melhor para Deus, sem defeito aqui, fazendo aqui a tipificação, representando que Jesus Cristo era sem defeito. Junto com a oferta de cereal amassado, e levaram tudo o que Moisés tinha determinado para frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Meu irmão, estava falando propiciação aqui pelo pecado, né? Sacrifício pelo pecado dele mesmo, Arão, e pelo povo. E aí a gente vai ver que tem as ofertas de comunhão, que é uma forma de paz com Deus, né? Depois do holocausto, né? E aí Arão oferece o bezerro, né, como sacrifício pelo pecado no altar. Seus filhos molham o sangue, ele molhou o dedo no sangue, pôs sobre as pontas do altar, derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins, o lobo do figo da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Então a gente vai vendo aqui que o Senhor está ensinando o povo como adorar. E ensinando os sacerdotes também como adorar, né? É preciso se apresentar santificado diante do Senhor, como aquilo que Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo na hora da comunhão, da ceia, né? Então não se pode se apresentar de qualquer maneira. Olha aí como é que a gente vê o detalhe da beleza, da perfeição de Deus. No capítulo 10, meu irmão, minha irmã, a gente vai ver que Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles vão morrer. Por quê? E cada um pegou o seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso, trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. Então saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu e morreram diante do Senhor. E Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Então você que nesse tempo aqui, a gente não pode se apresentar de qualquer maneira diante de Deus. Não pode se apresentar de qualquer maneira diante de Deus. Por isso que o sacrifício de Jesus Cristo, para os que nele creem, e o poder do Evangelho é esse, né? Dá a vida a todos que nele creem, em Jesus Cristo creem. A gente se apresenta, quando aceita Jesus Cristo, justificado, porque a graça que a gente não merece, nos transforma justificados do pecado. É isso aí que acontece. É isso que acontece quando a gente aceita Jesus Cristo. Diferente de Nadab e Abiú, filho de Arão, que se apresentaram de qualquer maneira. Morreram. A gente chamou Moisés chamou Misael e Elisafã, filhos de Uziel, tio de Arão, que tirassem todos de lá e levassem para fora. E avisou Arão e seus filhos Eleazar e Itamar, os outros filhos de Arão: não andem descabelados, nem rasguem roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade, porque você estaria afrontando o Senhor. Estaria afrontando o Senhor, que o Senhor, eles desobedeceram os mandamentos, os preceitos de Deus, se apresentar de forma santificada. A gente tem que se apresentar diante de Deus de forma santificada, meu irmão, minha irmã. É isso que ensina esses 3 capítulos. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos consolando, nos confortando. Amém.